No vídeo de hoje eu falo sobre os livros que eu considero mais assustadores do mestre Stephen King. Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. Então no vídeo de hoje eu fiz uma seleção dos livros que eu considero mais assustadores do mestre Stephen King. Lembrando sempre que os livros que eu vou falar são os livros que eu já li. Eu sei que o King escreveu muitos livros, muitos deles eu ainda não li. Então, se eles não estiverem aqui nessa lista, caso você já tenha lido algum outro livro que você fala, nossa, esse livro é muito mais assustador do que esses da lista, entenda, por favor, que eu ainda não cheguei a este livro para poder citar. Essa é uma lista que com certeza ao longo do tempo, conforme eu for fazendo as leituras dos livros do King, vai mudar também. Mas o que eu tenho para hoje são os que eu já li e é deles que eu vou falar. Quero que você me acompanhe nesse vídeo. Então não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal e vamos falar de livro. Sempre que eu falo de Stephen King, existem pessoas que me perguntam se o Stephen King tem algum livro que seja mais leve, entre aspas, né? Que não dê tanto medo, porque as pessoas querem conhecer Stephen King, querem conhecer a escrita do autor, mas tem medo de passar medo, né? Então, sim, existem livros dele que não são tão assustadores, que não caem muito pro sobrenatural. Por exemplo, ele tem um livro que é uma fantasia, que é o Conto de Fadas. Esse livro não tem nada de assustador. Então, existem sim alguns livros mais, entre aspas, sempre mais leves. Porém, esse vídeo é para quem gosta e quem tem curiosidade de saber quais são os livros mais assustadores do mestre. Como eu falei no início do vídeo, eu estou falando dos livros que eu já li, né? Eu não tenho como citar livros que eu não li, porque eu não vou ter propriedade para falar sobre isso. Então, essa é uma lista que é atual, porém vai mudar conforme as leituras que eu fizer dos livros dele. Eu tenho muita vontade de ler todos os livros do Stephen King. Então, ele é um dos autores que eu mais gosto. Então, tenho essa vontade. Esse é um projeto de vida, mas ler com calma, sempre sabendo que aqui na estante tem alguns livros ainda novos para mim, né? Que eu possa ler dele. E como a gente está agora no mês de outubro, mês do Halloween, mês do terror, eu acabei escolhendo os livros que mais me deram medo ou mais me impressionaram do mestre. Então, eu vou começar numa ordem do que eu achei menos assustador pro que eu considero o mais pesado do Stephen King, né? Eu li muitos outros livros além desses aqui, então eu acabei escolhendo os que poderiam entrar mais nessa lista. Então, vamos lá para o primeiro livro. Então, em 10º lugar dos livros mais assustadores dos que eu já li, eu coloquei Revival. Esse livro aqui, ele dividiu um pouco a minha opinião conforme eu fazia a leitura. Eu demorei um pouco para engrenar nessa leitura. Eu não estava muito assim envolvida com a história, não sabia direito para onde ela me levaria. Porém, esse livro, conforme ele vai se desenvolvendo e vai chegando no seu final, ele tem realmente uma mudança muito grande e o final desse livro aqui, ele é um final muito pessimista, um final muito assustador realmente, então acabou entrando aí nessa lista. A gente tem aqui uma criança, a história de uma cidadezinha pequena, uma criança chamada Jane, e ele tá ali brincando na rua, de repente ele vê uma sombra de um homem parado que vai conversar com ele, e esse homem é um novo reverendo ali da região, ali da igreja deles,
enfim, o Jamie, ele acaba criando um vínculo muito grande com o Jacob, que é o reverendo. O reverendo vai para essa cidade com sua família, e ele faz aqueles sermões maravilhosos, a comunidade toda adora o reverendo. E em algumas reuniões dos jovens e crianças ali da comunidade, ele acaba sempre tendo alguns métodos diferentes de falar sobre a palavra de Deus, enfim. Ele usa alguns equipamentos que tenham eletricidade para fazer algumas coisas para entreter os jovens ali naquelas reuniões. Só que de repente uma tragédia acontece com a família desse reverendo. Devido a isso, algumas coisas acontecem ali naquela igreja e o reverendo acaba sendo expulso de lá. Passam-se os anos, a gente volta com o nosso personagem principal, o Jamie, que era aquela criança, hoje ele já é um jovem, bem perdido na vida, né? Ele toca numa banda, vive por aí, é um drogado, infelizmente, ele está viciado, então a vida dele só vai ladeira abaixo. E nas suas andanças com as bandas, ele acaba reencontrando com o ex-reverendo. E esse encontro muda muito a vida do Jamie. Esse reverendo, ele foi, vamos dizer assim, aperfeiçoando um pouco as suas habilidades com a eletricidade. Eu sei que falando assim a gente fala, nossa, mas sobre o que é direito? Não tem como falar para vocês, né? Senão seria um spoiler. Porém, o que eu posso dizer, esse reverendo, ele é a chave principal dessa história aqui, sobre todas as mudanças que vão acontecer na vida do Jamie. E tem muita coisa que não vai ser nada bom. É uma história assim bem interessante, como eu falei. Até a metade do livro eu ainda não tinha comprado muita ideia do King. Porém, da metade para frente o livro se desenvolve melhor e ele me ganhou por conta desse final. O final dele realmente é um final muito impactante. Eu nunca esperava um final desses para esse livro aqui. Faz tempo que eu já leio livros do King, mas fazia tempo que eu não lia algo tão pesado num final de livro dele. Então, esse livro aqui acabou entrando para essa lista por conta do final. O 9º livro dessa lista eu coloquei Salem. Esse livro aqui, na verdade, é uma grande homenagem ao Drácula do Bram Stoker. É um livro de vampiros. E aqui a gente tem a história de uma cidadezinha pequena no interior da Inglaterra, onde um escritor chamado Ben, ele volta a essa cidade. Ele chegou a morar um tempinho quando ele era criança, morou com uma tia dele ali por um tempo, depois ele saiu de lá e ele regressa para essa cidade porque ele está para escrever um livro sobre algumas situações que ele viveu ali. Então ele achou interessante voltar até essa cidade. Existe uma casa que fica no alto de uma colina, que é uma casa abandonada. As pessoas têm medo dessa casa. Existe uma história de que realmente aconteceu uma fatalidade nessa casa, então ninguém se interessa em morar naquela casa, ninguém quer comprar aquela casa, só aquela casa realmente está abandonada. Só que o Ben, ele tem uma história com essa casa e é por isso que ele voltou para essa cidade. Aos poucos, alguns personagens vão surgindo na história, personagens muito interessantes, e essa cidade começa a receber pessoas novas, alguns forasteiros. Tem uma família que tem um garotinho muito importante nessa história, que vai morar ali naquela cidade, e 2 homens vão também parar naquela cidade ali com o intuito de montar um comércio de antiguidades ali, numa antiga lavanderia ali no centro. Enfim, novidades ali para aquela cidade. Porém, esses 2 forasteiros são muito estranhos. E coisas estranhas começam a acontecer em Jerusalém Slot, que é o nome dessa cidade onde a história se passa. E a gente vai acompanhando toda aquela trajetória de mistérios, mortes que vão acontecendo ali. É muito nítido assim essa homenagem que o King faz ao Drácula
aqui, é muito divertido. Quem leu Drácula vai curtir muito ler Salem. E não posso dizer que eu tive muito medo dessa história, mas o mistério, aquela coisa da casa abandonada, daquele perigo que as pessoas começam a correr, realmente deixa a gente angustiada ali, deixa a gente preocupada, fica aquela tensão na leitura que é muito legal. Então, acabei colocando também Salem para essa lista. 8º lugar de livros mais assustadores do King. Eu coloquei um dos meus preferidos dele, que é Cujo. Eu conheci essa história há muitos anos atrás, através do filme, da adaptação, que já me impressionava muito. Eu morria de medo daquele cachorro que aparecia no filme. E depois de muitos anos, acabei lendo finalmente a história. Então eu sabia um pouquinho ainda da história, mas foi uma delícia ter lido esse livro aqui. Eu curti demais. Então a gente tem aqui a história de um cachorro, um São Bernardo, chamado Cujo. Ele pertence a uma família de um mecânico ali numa cidadezinha e o Cujo um belo dia ele está solto ali na região onde ele mora e ele começa a perseguir um coelhinho e esse coelhinho entra num buraco, Cujo vai atrás e o Cujo infelizmente é mordido por um morcego. Ele acaba contraindo raiva e aí a história vai circular em volta dessa situação. Uma família acaba de se mudar para essa cidade também, pai, mãe e um garotinho. E eles estão ali tentando ajeitar a sua vida da melhor forma possível. É uma família que está passando por uma crise. E o pai dessa família, né, o marido, ele precisa viajar a trabalho e deixa sua esposa com o seu filho, junto com um carro que só dá problema. E como eles conheceram esse mecânico logo que eles se mudaram para lá, ele orienta a sua esposa para que leve o carro para esse mecânico, para que ela não fique na mão ali na cidade. Ela leva esse carro para esse mecânico que fica mais afastado ali. Só que o que não se espera é que algumas coisas já estão acontecendo ali naquela mecânica, naquela casa, né? O mecânico mora ali também. E os dois, mãe e filho, acabam passando por uma situação assustadora com o Cujo, né? Que está realmente ali sofrendo muito com a sua doença, a raiva. E ele acaba tentando atacar essas duas pessoas, né? A mãe e o filho. E aí as coisas vão acontecendo. Então é uma história que ela tem todo o seu contexto, porém a grande importância dessa história é esse momento onde a mãe e o filho ficam presos dentro do carro, tentando sobreviver, tentando dar um jeito de sair dali com aquele cachorro que está tentando atacá-los, né? Então é realmente assustador, você não sabe se eles vão conseguir sair disso, o que vai acontecer com essa família, o que vai acontecer com esse cachorro, que em momento algum a gente fica com raiva do Cujo, a gente não entende ele como um vilão aqui, e o que eu acho muito legal nesse livro é que o próprio King, ele faz questão de deixar claro que o Cujo não é um vilão, o Cujo ele é apenas uma vítima dessa doença, ele não tem culpa de estar fazendo o que ele está fazendo. Então achei muito legal isso. Mas é angustiante, você fica realmente muito tenso com aquela situação. Então vale muito a pena. Então ele realmente é um dos livros mais assustadores do King também. 7º livro dessa lista, eu coloquei Outsider. Esse é um livro que eu fiz a leitura faz muito pouco tempo. Eu adorei esse livro aqui, ainda venho falar com vocês sobre esse livro. E aqui a gente tem uma história que envolve personagens de outros livros do King, a trilogia Bill Hodges. Eu já tenho vídeo aqui no canal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho sobre essa trilogia, acessa aí depois desse vídeo. Então a gente tem aqui uma situação onde um treinador de beisebol de uma cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece, ele está sendo acusado de ter matado uma criança ali na cidade de uma forma muito brutal. Todas as provas incriminam esse treinador. Inclusive, o detetive que está à frente do caso,
o seu filho treinou com esse treinador, né? Ele estudou com esse treinador, então para ele aquilo lá passa a ser uma questão pessoal, né? Onde já se viu, né? O cara que treinava meu filho acaba matando outra criança, olha o perigo que o meu filho correu. Enfim, tudo leva a crer que esse treinador é o culpado. Todas as provas, testemunhas, tudo incrimina o treinador. Porém, como nada nos livros do Stephen King é simples, esse treinador ele tem vários álibis e provas de que ele estava em outro lugar no momento do crime. Então a gente tem ali uma situação praticamente impossível. Como existem provas, DNAs, enfim, testemunhas assim de que ele realmente estava ali, que ele cometeu o crime, e ao mesmo tempo as provas de que ele estava em outro lugar também são provas que não tem como falar que não existem, que realmente ele não estava em outro lugar. Além do detetive Ralph Anderson, que está à frente desse caso, outras pessoas são envolvidas, outros detetives, um advogado de defesa pro treinador, e nesse meio tempo aí uma pessoa acaba contratando Holly Gibney, que é uma personagem que está na trilogia Bill Hodges. Ela acaba sendo uma pessoa muito importante. Ela passa a trabalhar com isso, né, como se fosse um detetive particular, e ela é contratada para ajudar nessa investigação. Só que a Holly, eu sempre falo, a Holly, ela é uma personagem incrível que o Stephen King criou. Não é à toa que ele acabou escrevendo depois um livro só sobre ela, porque ela realmente é maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de conhecer essa personagem não vai se esquecer dela nunca mais. E a Holly, ela tem uma percepção totalmente diferente. Os olhos dela, devido a coisas que ela já passou há muito tempo atrás, os olhos dela são abertos, vamos dizer assim. Ela tem uma mente aberta para possibilidades que a gente nunca imagina. Então, ela vai ser fundamental para se descobrir o que está acontecendo, né? E claro que aqui tem o sobrenatural. É um livro policial, porém com o seu sobrenatural, e você fica assim realmente assustado com o que pode ser que tenha acontecido ali na história. Nossa, é incrível, é muito bom. Então, esse livro aqui também entrou para essa lista. Em sexto lugar, eu coloquei Carrie. Esse aqui simplesmente é o primeiro romance escrito pelo mestre Stephen King. E, embora seja um livro curto, é um livro muito denso. É uma história realmente assustadora. A gente tem aqui uma jovem, uma adolescente, chamada Carrie, que tem uma vida que não é nada fácil. Na escola, ela sofre muito bullying, coisas terríveis mesmo são descritas que acabam acontecendo com a Carrie. E dentro de casa ela não tem paz, ela não tem conforto, ela não é um ambiente seguro para aquela jovem, porque ela é criada pela mãe dela, moram somente as duas. Só que a mãe dela ela é uma mulher que tem uma fé cega, de uma forma que faz muito mal para Carrie. Tipo, ela faz ela fazer umas orações, umas coisas assim que você fala, é uma pessoa com uma cabeça perturbada mesmo, né? E a Carrie então tem muitos problemas com aquela mãe, com aquela vida, e ela não tem paz nem na escola e nem em casa, que são os ambientes principais para uma garota na fase em que ela se encontra. A Carrie sofre demais. Só que num desses momentos de grande sofrimento da Carrie, ela acaba percebendo que ela consegue mover coisas com a mente. Ela tem o poder de telecinese. E isso vai dar uma grande virada na vida da Carrie. Pro bem, pro mal, né? Enfim, vai acontecer uma cena icônica desse livro aqui, que é o baile de formatura dessa turma da Carrie, e coisas assustadoras vão começar a acontecer, porque a Carrie realmente não aguenta mais aquela situação na vida dela. Então, a gente tem aqui esse terror sobre a Carrie fazendo o que acontece aqui nessa história,
que realmente você vai entrando ali e você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Você fica realmente surpreendido. Mas uma das partes mais assustadoras desse livro aqui, sem dúvida, é essa situação de bullying, que é tão pesada, e quanta gente vive isso até hoje, né? Então, é realmente uma história assim que eu acho que vale a pena ser conhecida. O King, ele explora muito isso, essa parte do bullying, que é terrível, realmente assustador. Então, Carrie é um dos livros mais importantes, eu acho, do autor, e entra aí para essa lista de assustadores. Em quinto lugar, eu coloquei Doutor Sono. Esse livro aqui ele é a continuação do Iluminado, do King. Aqui a gente tem a história do Dan Torrance, o Danny Torrance, que aqui ele já é adulto. Ele é uma pessoa iluminada. O King considera algumas pessoas dos seus livros, alguns personagens, como pessoas iluminadas, que são pessoas que têm um sexto sentido, que têm a capacidade de visão, de ver coisas que as pessoas normalmente não veem, de sentir coisas, ou de fazer até coisas que normalmente as pessoas não fazem. E o Danny, ele é uma pessoa iluminada, porém a força da sua iluminação já foi mais forte na infância. Agora o Dan, ele já é um adulto com uma vida totalmente desregrada. Ele infelizmente herdou o vício do pai com as bebidas, mas ele está lutando contra isso, ele quer mudar a vida dele. E então ele acaba se mudando para uma cidadezinha em busca de um emprego, mas aí vão acontecendo algumas coisas ali na vida do Danny. Ele vai acabar conhecendo uma garotinha chamada Abra, que também é uma garota iluminada, só que ela está correndo risco. Aparecem alguns vilões muito interessantes aqui nessa história e o Danny, junto com outras pessoas, vão tentar salvar a Abra desses vilões que surgem aqui. Então a história é muito interessante. Gostei da forma com que ele continua a história do Iluminado aqui com esse personagem. Então tem momentos realmente que a gente fica muito apreensivo, dá um pouco de medo de saber o que esses vilões fazem com pessoas que são consideradas iluminadas. Então é muito interessante, eu gostei muito do Dr. Sono, ele entra para essa lista também. Em quarto lugar, se eu falei do Doutor Sono, eu tenho que falar de O Iluminado. Esse é um dos meus livros preferidos também do King. Ele realmente é assustador. Existe uma adaptação que eu acho fantástica, embora ela tenha um final diferente, algumas coisas foram mudadas nessa adaptação. Gosto da mesma forma. Aqui a gente tem um homem chamado Jack Torrance. Ele é um escritor frustrado, ele é um alcoólatra em recuperação. A vida dele em família, ele, sua esposa e o seu filhinho, Danny, não está nada fácil. Ele está passando por uma fase complicada no casamento, falta de dinheiro, falta de entendimento com a esposa, enfim. Surge uma oportunidade de um emprego para o Jack Torrance, sendo zelador de um hotel chamado Overlook. Esse hotel ele fica numa região que vai passar por uma grande nevasca. Essa nevasca vai durar praticamente 6 meses. Então precisa que tenha alguém para cuidar do hotel enquanto essa nevasca acontece. É uma nevasca tão grande, para vocês terem ideia, que ninguém consegue acessar o hotel e nem sair dele durante esse período. Como o Jack está precisando trabalhar, ele acaba aceitando esse emprego. Ele vai levar a sua família, sua esposa e o seu filhinho de 5 anos para ficar esse tempo no hotel. Vão ficar por 6 meses nessa nevasca. Então eles vão ter todo o suporte, eles vão ter quarto para eles, alimentação, tudo, porém eles vão ficar isolados. E é aí que mora o perigo. O Jack, ele realmente é uma pessoa muito vulnerável, uma pessoa muito fraca. E o hotel se aproveita disso, porque o hotel ele tem os seus fantasmas. É um hotel muito carregado, com uma energia muito pesada, e os fantasmas, é óbvio, que vão se aproveitar da pessoa mais frágil ali presente, que é o Jack. Então, coisas muito ruins começam a acontecer ali naquele hotel. É um livro muito assustador, os detalhes do que acontece ali, a gente fica realmente
com medo do que está acontecendo. As descrições são muito impressionantes. Eu gostei muito, eu comprei muita ideia aqui do Iluminado. E é uma história super famosa, né? Não é à toa que ele pode até ser considerado um clássico do terror hoje em dia. Então, o Iluminado, ele é um dos livros mais assustadores que eu já li do King, então ele entra também para essa lista. Em terceiro lugar, eu coloco esse livro aqui, Misery, Louca Obsessão. Esse aqui é um livro muito importante para mim, porque esse foi o primeiro livro do Stephen King que eu li na vida. Eu tinha comprado alguns livros dele e me chamou muita atenção essa capa, né, com essa máquina de escrever. Eu gosto muito de máquinas de escrever, eu acho lindo, né? E eu falei, por que livro que eu começo a ler esse tal de Stephen King, né? E aí eu falei, eu vou pegar esse com a capinha que tem essa máquina de escrever. Gosto tanto, né? Vou começar a ler. E que livro, gente! Nossa Senhora, que livro tenso, que livro assustador. A gente não tem nada de sobrenatural aqui nesse livro. A gente tem a realidade nua e crua de uma situação terrível. A gente tem aqui um escritor, né? Ele escreve uma série de livros chamada Misery. O nome dele é Paul Sheldon. E um dia esse escritor, ele pega o seu carro, ele está andando numa nevasca, ali naquela região, neva muito, né? Onde o King costuma escrever os seus livros. E ele acaba sofrendo um acidente, e quando ele acorda desse acidente, ele está numa casa que ele nunca viu, e tem uma mulher ao seu lado que está cuidando dele. Annie Wilkes é uma mulher que se intitula ser a sua fã número 1. E ela acaba socorrendo o Paul Sheldon, ela acaba tratando dele, ele está todo machucado, ele não tem condição de sair da cama. Então, ela é uma ex-enfermeira, então ela tem ali ferramentas e uma noção muito grande de cuidados. Então, ela acaba cuidando dele por um tempo e sempre dizendo para ele que por conta da nevasca não tem um telefone que eles possam usar, enfim, ele vai ter que ficar ali um tempo com ela. Só que ao longo da história, né, desse tempo que o Paul está passando ali na casa da Annie Wilkes, ele percebe que a Annie, ela é uma pessoa um tanto estranha. Ela, como eu falei, ela se intitula ser a fã número 1 dele, né, por conta da Misery, e ela está ansiosa para ler o último livro que ele escreveu sobre a Misery. Então ela consegue até ir a um lugar ali próximo para fazer umas compras de coisas que eles precisam ali para casa, e ela acaba comprando o novo livro que o Paul Sheldon escreveu. E ela está muito feliz que finalmente ela vai ler de novo um livro da Misery, só que ela não esperava que o Paul tivesse dado um fim para essa personagem tão querida, para Annie Wilkes. Isso é o ponto de gatilho suficiente para essa mulher ficar enlouquecida. E ela vai fazer coisas angustiantes, coisas assustadoras com o Paul. Então, é um livro, assim, tenso demais. Você fica com medo. Gente, olha, se tem uma personagem do King que eu tenho medo, é a Annie Wilkes. Eu considero ela uma das maiores vilãs das histórias do King. E talvez até de várias histórias de literatura que eu já fiz, ela é realmente assustadora. Ele consegue mostrar que o quanto ela é uma louca, psicopata, enfim. E as coisas que ela faz com esse escritor são assustadoras. Então foi aquele livro choque mesmo, sabe? Como foi o primeiro livro que eu li do Stephen King, já foi aquele livro que me fez falar, meu Deus do céu, quem é esse cara? Como é que ele escreve umas coisas dessa? E que eu me encantei tanto pela escrita do Stephen King. Então, Misery é um dos livros mais assustadores do Stephen King. De todos os livros do Stephen King que eu já li na minha vida até o momento, eu tenho sim o meu preferido, que é esse aqui. Ele está em segundo lugar
nessa lista de assustadores. It, a Coisa. Esse sim é o meu livro favorito do autor. E ele é, na minha opinião, de todos os que eu já li até hoje, o segundo mais assustador. A gente tem aqui a história de um palhaço assassino, porém não é tão simples assim. A gente tem aqui uma cidadezinha chamada Derry, onde todo mundo se conhece, todas as pessoas sabem umas das outras, as crianças frequentam a mesma escola e, enfim. A gente tem um grupo de crianças aqui que sofrem muito bullying na escola, principalmente por parte de um valentão. E elas acabam se unindo, né? Se juntando por conta das fatalidades que acontecem com elas ali naquela escola. Eles criam até um clube chamado Clube dos Otários. E aos poucos eles descobrem que, além de sofrer bullying, eles também têm mais alguma coisa em comum. Todos eles tiveram uma experiência com uma certa entidade que sazonalmente aparece ali em Derry. Essa entidade, ela se transforma de acordo com o medo de cada um. Então, muitas pessoas enxergam essa entidade como um palhaço, como um lobisomem, entre tantas outras formas. Então, eles acabam se unindo porque eles percebem que essa entidade, esse palhaço, que na maioria das vezes aparece como um palhaço, ele acaba aparecendo ali em Derry e ele acaba matando crianças, desaparecendo com crianças. E eles vão tentar enfrentar essa coisa que dá tanto medo neles. Passa-se o tempo, eles acreditam que tenham resolvido tudo aquilo, porém, na vida adulta, eles acabam entrando em contato uns com os outros, porque parece que aquela coisa voltou a Derry. E como eles sabem que ela existe, eles se sentem no dever de se reunir novamente para tentar acabar de vez com aquela coisa. Então, é um livro, assim, que, na minha opinião, para mim, foi muito imersivo. Quando eu tive a oportunidade de fazer a leitura de It, eu mergulhei de cabeça nessa história. Eu ficava tanto tempo assim focada nesse livro que quando eu terminava de ler, parecia que eu tinha voltado para minha casa. É uma sensação muito estranha, mas muito gostosa, porque realmente aquele livro te sugou. Então eu estava ali em Derry, eu era amiga dessas crianças, que é uma parte muito gostosa desse livro aqui. E quando eu voltava, parava de ler, praticamente eu voltava para casa. Parecia que eu tinha saído realmente de casa. E foram poucos livros que me causaram essa sensação, e It foi um deles. É um livro que fala muito sobre o medo e sobre o poder da amizade. Por isso eu acho ele um livro tão importante e tão interessante. O poder da amizade é muito forte aqui nesse livro. Ele aborda situações ali que envolvem a força da amizade, da mesma forma como ele aborda o medo de cada um. E isso causa medo, né? Falar do medo, né, faz a gente às vezes sentir medo. E olha, eu confesso, eu não tenho medo de palhaço, eu não tenho medo dessas coisas, não. Mas, nossa, conforme eu lia, como eu falei, foi uma leitura muito imersiva, eu ficava com aquela sensação de que tinha alguém me olhando quando eu tava lendo. É uma bobagem, mas, nossa, eu fiquei por um tempo com medo desse palhaço. Esse palhaço fictício. Mas, realmente, é uma escrita, assim, que é muito envolvente. Se você se entrega a esse livro aqui, você percebe o quanto ele é assustador por lidar com os medos que a gente tem na vida. Então, é fantástico. Ele entrou em segundo lugar aqui nessa lista. E, finalmente, em primeiro lugar dessa lista, o livro que eu considero o mais pesado, o mais assustador dos livros que eu já li do King é O Cemitério. Esse livro aqui, ele aborda assuntos muito delicados e por isso talvez ele se torne tão assustador. A gente tem aqui uma família de um médico chamado Louis Crade. Eles se mudaram para uma cidadezinha mais afastada, onde ele arrumou um emprego numa universidade. Ele vai trabalhar como médico nessa universidade e eles acabam comprando uma casa que fica no meio de um descampado, assim, de uma parte mais, não digo rural, mas enfim, fora da cidade.
e se mudam para lá. Ele, o Louis Creed, sua esposa e os seus 2 filhos, uma menina de 5 anos e um menininho de 2. E eles vão começar uma nova vida ali. Do outro lado da estrada onde eles moram, tem uma casinha de um senhor que já mora ali há muitos anos. E eles acabam fazendo uma amizade muito legal. O Lois fica muito amigo desse senhor. E esse senhor acaba mostrando para eles que lá no fundo para trás da casa que o Lois Creed está morando agora, existe um cemitério de animais, né? Eles ficam curiosos de saber, né, sobre esse cemitério. Eles vão até lá conhecer esse cemitério, enfim. Vamos passando alguns dias, algumas coisas meio estranhas acontecem no trabalho do Lois. E um belo dia, o gato deles, o Churchill, ele é atropelado naquela estrada que liga a casa dele com a do seu vizinho. Aquela estrada é considerada muito perigosa, porque os caminhões passam ali a toda. Então, realmente tem que tomar muito cuidado com aquela estrada e um caminhão acaba pegando o gatinho. O Lois fica muito chateado. A família dele ainda não sabe da perda do gato, mas ele fica muito triste porque a sua filha é muito apegada com aquele gatinho. Ele não sabe o que fazer. Ele acaba mostrando para o vizinho, né, o que aconteceu. E o vizinho, com um pouco de compaixão e dó, vamos dizer assim, acaba contando para o Lois que depois daquele cemitério de animais existe um outro cemitério, um cemitério indígena, e que já houve experiências de que animais que foram levados para lá, para esse cemitério indígena, acabaram voltando. Então o Lois acaba se arriscando, ele faz isso, ele acaba levando o gatinho para lá, e no dia seguinte o gato aparece vivo na casa dele. A família, como não soube que o Churchill tinha sido atropelado, tratam o gato da forma normal. Somente o Lois sabe que o gato voltou esquisito. E aí vão acontecendo muitas coisas ali. Vai acontecer uma perda em família que vai abalar demais o Lois. E aí é que a história vai continuando. É uma história que fala sobre o luto, que fala sobre essa sensação da perda, como as pessoas podem lidar com isso, tentam lidar com isso. E o Lois, ele acaba tomando uma atitude que ele não deveria ter tomado se fosse possível, mas na história é possível, que traz todo esse ambiente assustador para o livro. Então, além de falar sobre o luto, sobre a perda, ele traz esse sobrenatural também para a história, que realmente fica pesado. Então, eu considero o livro mais pesado do Stephen King pela experiência dos livros que eu já li. Então, O Cemitério, ele acaba entrando aí em primeiro lugar dessa lista dos mais assustadores. E essa foi a minha lista dos 10 livros mais assustadores do Stephen King. Conta aqui pra mim se você já leu algum outro livro desses aqui que você também considera assustador do Stephen King, que eu quero conhecer esse livro depois, com certeza, pretendo fazer a leitura de outros livros dele. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, que ajuda muito o canal. Se inscreva também, a gente tem vídeo toda semana. E a gente se vê numa próxima. Até mais!